Tá querendo escolher um cavalo, não sabe como escolher e as dicas que você está encontrando são muito confusas, então eu vou tentar te ajudar. Tô aqui com a temática de Halloween porque nós estamos em outubro e eu sei que faz muito tempo que não tem vídeo, mas vamos lá, vamos começar. Eu sou a Juni e hoje eu vim te falar como é que você escolhe o seu cavalo pensando em ideal e como você pode fazer se você não tiver a condição de fazer o jeito mais caro, que é contratar um veterinário, essas coisas todas. Primeiro de tudo, aqui no YouTube a gente encontra dicas de tudo, de todos os tipos possíveis e imagináveis. Faz um tempo que eu não procuro sobre isso, de como escolher um cavalo, mas quando eu fui procurar, eu encontrei vários tipos de dicas e muitas delas foram muito difíceis de eu conseguir seguir. Porque quando eu comprei não tinha experiência com cavalo. E eu também não estava comprando um cavalo de hípica para praticar um esporte. Fui dentro da minha realidade. E você vai ter a realidade de uma pessoa que pode gastar muito e uma realidade de alguém que não pode gastar tanto. E essa era a minha realidade, não podia gastar tanto. Então eu vou expor pra você o jeito ideal de você escolher o seu cavalo, com o veterinário, com tudo, e o jeito que é possível de você escolher um bom cavalo, com menos informação, com menos gente podendo te ajudar, só com esse vídeo. Então vamos começar com a parte ideal de como você deve escolher um cavalo, uma área de confiança. Então se você vai comprar um cavalo, a primeira coisa que você tem que pensar é quais são os áreas que tem uma boa procedência. Bons cavalos, que você sabe que é bem falado, que seu amigo comprou, que seu colega comprou, que você viu que tem gente que compra e não tem problemas com esse áreas. Então esse é o primeiro que você tem que pensar. É bom levar um veterinário com você, porque o ideal é que você faça exame de sangue nesse cavalo, exame físico nesse cavalo, porque você não vai poder confiar 100% no proprietário. Muitos deles querem vender e muitos deles querem até passar cavalos que estão encalhados. Então, eu recomendo que você leve um veterinário para fazer exame de sangue, ver se está tudo certo com o cavalo, exame físico, ver se vai estar tudo certo com o cavalo, principalmente se você vai usar esse cavalo para trabalho ou para esporte. Ele precisa ser um cavalo que esteja tudo bem redondinho, para você não ter problemas com ele, ter gastos maiores com ele no futuro ou querer passar esse cavalo para frente, porque você não vai aguentar os gastos dele. A primeira etapa que eu falei pra vocês de escolher um bom área, de escolher um veterinário de confiança que saiba o que está fazendo, que saiba fazer os exames físicos, os exames clínicos todos necessários antes de você comprar um cavalo, não é tão simples e nem é muito barato. E eu sei que muita gente que adquire um cavalo e que vai adquirir o mundo gostando ou não vai conseguir escolher da maneira adequada, não vai poder pagar. Então eu vou te dar dicas de como é que você pode escolher sem ter esse gasto financeiro, que é o ideal, que é o certo para você não ter problema no futuro. Como é que você pode escolher um cavalo do seu vizinho, do seu colega, de um áreas que você até gosta, que tem uma criação mas que não é tão famosa. Como é que você faz para você ter certeza que você está escolhendo o cavalo ideal? Primeiro de tudo, nunca vá em um único lugar comprar um cavalo. Tente descobrir quais são os lugares na sua região que você pode comprar um cavalo, que você possa encontrar os cavalos que você sonha. Leve alguém, se puder, com experiência sobre cavalos. Eu não tinha ninguém para isso, eu fiz isso sozinha. Mas se você já estiver no meio rural, já monta, já faz alguma coisa, muitas vezes você tem algum amigo que entende alguma coisa de cavalo e pode ser que te ajude. Mas também cuidado com essas pessoas, que muita gente aqui, que se eu levasse comigo ia me ajudar a escolher o pior cavalo do mundo, porque eles também não entendem nada de cavalo, montam, mas não entendem nada de cavalo. Então assim, você tem que só ter certeza que essa pessoa que está com você sabe do que tá falando, se for levar um amigo. Eu recomendo muito que você dê uma olhada em alguns vídeos que ensinam a ver a idade do cavalo, porque a gente vê pelos dentes a idade do cavalo. Então, a idade do seu cavalo que você vai comprar, ele é muito importante para saber se ele é um bom cavalo para você ou um cavalo ruim para você. Ou se você vai ter como arcar com as despesas de um cavalo mais velho, por exemplo. Quem não entende muito de cavalo, por exemplo, um cavalo branco, você não repara tanto a idade quanto um cavalo preto, por exemplo. Então, muita gente sem vergonha pode tentar te vender o cavalo de 20 anos de idade dizendo que o cavalo tem 10. Então, muito cuidado com isso, se você não tem experiências com os cavalos. É legal você dar um Google aqui, uma olhada no YouTube para ver como é que eu olho a boca do cavalo, como é que eu olho os dentes do cavalo, para saber a idade dele, para ter certeza que você não está sendo enganado. Essa foi uma das coisas que eu fiz, que era um medo que eu tinha, porque é um cavalo muito mais velho, como qualquer animal muito mais velho, ele tem um custo maior, uma alimentação mais controlada, o veterinário tem que vir com mais frequências, muitas vezes tem cavalo que não pode ser mais montado, então é importante você saber a idade do cavalo.
Além disso, se você aprender a olhar a boca do cavalo, você já vai saber se você já vai começar gastando com o cavalo ou não, não só por causa da idade, mas pela dentição. O cavalo precisa estar com os dentes alinhados e certinhos, isso ajuda o cavalo a se alimentar melhor e a não emagrecer, ter absorção de nutrientes, não ter a boca machucada, principalmente se você usa embocadura. Então, ou conseguir olhar a boca do cavalo é uma das etapas mais importantes na compra desse animal. Então, dê uma olhada no YouTube em como olhar a boca do cavalo. Não é tão difícil quanto parece. Se você for atento, pega vários vídeos, pega várias fotos de bocas de cavalo para você poder conseguir identificar com a maior facilidade que você puder, para saber pelo menos se é um cavalo jovem, se é um cavalo idoso, se é um cavalo de idade de 12, 13 anos e se ele tem que fazer os dentes. Tá? Isso é muito importante de você conseguir aprender a fazer. A outra coisa importante é você saber que nível de cavaleiro você é. Quando você é um cavaleiro muito amador, você não faz aula, mas já montou o cavalinho de fazenda, que era o meu caso, quando eu fui pra... Não, mentira, eu já tava começando a montar, já tava no Aras, tava numa hípica quando eu comecei a montar. Mas quando você não tem experiência tão grande com cavalos, você é muito amador, você tem que entender que quanto mais jovem o cavalo, mais trabalho ele vai te dar, maior chance de você cair, maior chance de você não dominar esse cavalo. Então, se você tem um cavalo muito jovem e você é um cavaleiro muito jovem, esse cavalo não serve para você. Existe uma regra que a gente chama de regra de ouro. Cavalo jovem para cavaleiro maduro e cavalo maduro para cavaleiro jovem. Por quê? Porque o cavalo mais maduro, o cavalo mais velho, ele já foi montado muitas vezes, ele já foi domado, ele já passou por várias experiências, ele já andou na rua, ele já participou de campeonato, ele já andou em mato, ele já teve muita experiência. Então, como é um cavalo muito experiente e os hormônios também não estão tão à flor da pele, ele é um cavalo que não vai te dar tanto susto, que vai ser mais fácil de você controlar, que vai te respeitar mais, que vai se conectar melhor com você do que um cavalo jovem. O cavalo jovem, ele é um cavalo muito mais difícil. Então, as pessoas que falam assim, eu vou comprar um cavalo, um potro, que depois eu domo esse cavalo e aí ele vai durar mais tempo na minha mão, porque um cavalo chega a viver 30 anos de idade, e aí eu vou ter esse cavalo por 30 anos de idade. Primeiro, que a maioria das pessoas não ficam com o mesmo cavalo até o fim da vida dele. As pessoas tendem a passar. Eu sou um ponto fora da curva, eu compro o cavalo, ele é pra sempre, mas a maioria das pessoas, elas trocam de cavalo. Segundo, não adianta você ter um cavalo que você não consegue montar. E terceiro, domar um cavalo não é uma coisa barata, é uma coisa cara. Então você pegar um cavalo que não tem doma, um cavalo muito jovem que você vai levar pra domar, a chance de você contratar uma pessoa ruim pra domar, ou você mesmo tentar domar e domar errado e se machucar é muito grande. E você precisa ter alguns conhecimentos sobre potros, como por exemplo, não cruzar antes de ter doma, não cruzar o cavalo antes dos 6 anos de idade, porque ele tá com os hormônios à flor da pele, então tende a ser um cavalo mais problemático, principalmente se você não tem experiência. Então, tem algumas regras que você precisaria conhecer e seguir para poder comprar um cavalo muito jovem. Eu não recomendo cavaleiros sem experiência comprar um cavalo jovem. Compre um cavalo pelo menos de 10 anos. Muito importante você saber por que você quer esse cavalo, porque através disso você vai saber se você tem que comprar um cavalo de raça ou o famoso pangaré. Se você vai praticar um esporte, para cada esporte tem uma raça adequada. Então, se você vai praticar 3 tambores, é um quarto de milha. Se você vai praticar salto, é um brasileiro de pismo. Então, você precisa saber para que você quer ter este cavalo, porque fica mais fácil você escolher a raça, o objetivo, e não ficar trocando de cavalo por bobagem, ou não ter afinidade com o seu cavalo, ou se arrepender do seu cavalo, ou qualquer motivo que venha a causar uma decepção em você no futuro. Monte o cavalo. Não vai naquela história, ele é muito bonzinho, ele não tem problemas. A minha égua é uma égua maravilhosa, eu amo ela de paixão, só que eu não tinha experiência para poder lidar com ela. Hoje eu tenho, mas ela é uma égua com uma personalidade muito difícil. Ela não gosta de andar na rua, na verdade ela não gosta de nada. E quando eu comprei ela parecia maravilhosa. Então assim, monta o cavalo, vê se você domina bem, anda com ele na rua, tá? Se você for, tipo, que nem eu, que região de sítio, saia com ele na rua pra saber se ele se assusta, pra saber se ele obedece bem comandos.
Se tiver obstáculos, faça ele passar por obstáculos, monte esse cavalo antes de comprar. Se você tiver que pagar 1 hora, tipo, você tá tudo bem, eu pago a hora pra andar com esse cavalo, paga a hora desse cavalo, mas monta ele antes. Você precisa montar pra saber se você vai se dar bem com esse cavalo ou não. E cavalo é afinidade, de verdade. Se você tá pensando em comprar esse cavalo pra poder montar numa hípica, não pense que você deve montar ele antes. Você tem que montar sim. Porque o que acontece? Dependendo do esporte que você está fazendo, do cavalo que você está comprando, ele vai se sair bem ou não no que você está querendo. Você tem que saber o quanto, por exemplo, um salto, quanto que ele salta bem, ele salta torto, ele reclama, ele levanta muito o pescoço, ele abaixa muito o pescoço. São coisas que você precisa saber antes de você comprar esse cavalo. Se você fazer tambor, você tem que saber se ele gira bem, se ele esbarra, o que ele faz, se você vai praticar, sei lá, team penning, se ele é um cavalo que se assusta com outros animais. Então, é importante você saber montar esse cavalo, testar esse cavalo no esporte que você está comprando. Não compre sem testar esse cavalo antes de praticar o esporte, leva ele para o esporte que você está fazendo. Então, por exemplo, eu queria um cavalo de salto. Eu comprei a de Blood Moon pensando em treinar ela para salto. A Blood Moon não salta. Não tem Cristo que faça a Blood Moon saltar. Ela nunca seria um cavalo de salto. Então, se eu tivesse realmente cumprido a meta de saltar com ela, que fosse uma coisa que eu tivesse tomado a decisão, ela vai ser de salto, eu fosse tentar saltar e levar pra hípica que tinha aqui, que eu montava, levasse ela até lá, eu teria muitos problemas, porque pra ensinar essa égua a saltar, fazer ela saltar ia ser muito difícil, porque ela não gosta. E quando o cavalo não gosta, ele faz mal, é muita estresse. Conheça a história desse cavalo. Eu tenho 5 animais aqui. Eu não me preocupei com a história deles quando eu comprei, porque eu achava que eu ia resolver qualquer coisa que acontecesse com eles. De fato, um deles está resolvido, mas eu tenho mais 2 para resolver. Os outros 2, uma é uma pônei, ela é novinha, então ela não tem problemas históricos ainda. E eu tenho um burrinho que não será montado, ele é de estimação, então a história dele não importa muito. Os outros 2 cavalos que são mais difíceis, que é a Blood Moon e o Fenrir, não saber a história deles traz um pouco de problemas comportamentais. Então, quando você sabe a história do cavalo, você sabe quais os comportamentos você pode esperar dele ou não, o que ele sabe fazer ou não. Por exemplo, o Fenrir é um cavalo que nunca usou uma carroça, uma charrete ou coisa parecida. Então, se você pensa em colocar ele para ser um animal de tração, ele vai empinar, ele vai ter dificuldades e você precisa fazer uma doma específica para isso. Diferente do Apache, que já foi um cavalo de carroça, ele foi um cavalo de reciclagem, então ele sabe andar, sabe puxar uma charrete, sabe puxar uma carruagem, sabe puxar tranquilamente. A Blood Moon também tem essa história, ela também foi de reciclagem. É um dos motivos pelo qual ela é extremamente vagarosa. Ela é uma égua que anda bem devagarzinho, porque a pessoa que andava com ela andava muito devagar e ia catando as coisas, então ela é treinada para andar devagar. Então, assim, a história do seu animal diz como é que ele vai ser ao caminhar, por que ele tem X ou Y comportamento. Então, tudo que você puder arrancar do proprietário, se aquele cavalo teve mais de um dono, pergunte tudo o que você puder sobre aquele cavalo. E se você está comprando um cavalo que não é um potro, ele tem história com certeza. Olhe os cascos do seu cavalo, porque casco é... Deixa eu falar que é o coração do cavalo. Se o casco não tá bem, a andadura dele não vai estar bem, a saúde dele não vai estar bem. Então, olhe o casco do cavalo, veja se tá bem cortadinho, se tá alinhado. Tem vários vídeos aí na internet que ensinam como é que você olha o casco do cavalo, como é que você arruma o casco do cavalo. Então você vai conseguir pegar várias dicas da saúde do casco antes de comprar esse cavalo. Como é que você pega na pata do cavalo para poder olhar o casco. Se é um cavalo que deixa você pegar a pata também, isso é muito importante. Então olhe o casco do cavalo, é importante você saber como é que tá a saúde desse casco, porque vai dizer se você vai gastar com esse cavalo ou não, logo que ele sair do aras que você está comprando. Passe a mão pelo cavalo inteirinho, por vários motivos. Um cavalo que você consegue passar a mão nele todo é um cavalo muito manso, então é um cavalo que não vai tomar susto, não vai ser um cavalo que vai te atacar, que vai te agredir se você é adolescente, ou é uma criança, ou tem um filho pequeno, que vai montar esse cavalo, um sobrinho, alguma coisa. Essas surpresas não são legais, de você estar um belo dia uma criança brincando com o cavalo e aí o cavalo ter uma reação negativa. Então, passe a mão pelo cavalo todo, para saber se ele tem cócegas, para saber se ele se assusta, se é um cavalo que tem desconfortos, e saber quais são os lugares que esse cavalo tem desconforto, para saber se é uma coisa que você fala assim, não, isso eu consigo lidar, isso eu não consigo lidar.
Também é importante para quem não está levando ao veterinário para poder encontrar possíveis nódulos nesse cavalo, que nem eu tenho vizinho que comprou uma égua branca linda de morrer, que ela tinha um tumor enorme aqui no pescoço e falaram para ele que era uma massa de gordura que ela desenvolveu por causa da cabeçada e não era isso. A gente acabou chamando um veterinário e é um tumor que ela tem enorme e não vale a pena a cirurgia nela. Esse meu vizinho não queria ter custos com esse cavalo, ele não queria ter um cavalo que possivelmente com um dia esse tumor podia crescer e fechar a garganta desse cavalo, fechar a artéria desse cavalo, então existe essa possibilidade de um dia isso acontecer. E aí você vai ter um gasto com o veterinário, você pegar o cavalo, ele pode morrer a qualquer momento, então passe a mão no cavalo para ver se você não encontra nada de anormal nele. Nada, tipo, fora do que deveria ter. E isso você vai fazer com vários cavalos. Lembrando que você não vai comprar o primeiro cavalo que você encontrar. Então você vai fazer isso com vários cavalos. Então você vai saber o que é um cavalo que tem uma coisa, o que tem outra, o que é normal, o que não é normal. Então passe a mão no cavalo. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas sobre como você deve escolher o seu cavalo. Eu fiz esse vídeo desse jeito porque quando eu pesquisei sobre como escolher um cavalo, as dicas que eu encontrei, algumas foram boas, outras nem tanto, algumas ficaram incompletas, e as coisas que eu encontrei no caminho na hora de comprar meu cavalo não foram respondidas. As dificuldades que eu tive foram por falta de algumas informações, alguns detalhes que por algum motivo não tinha na internet. Então eu tô passando a minha experiência de como é que hoje em dia eu compro um cavalo e com mais experiência, já com apoio de veterinário, já conhecendo cavalos de esporte, conhecendo cavalos de passeio que são os meus cavalos. Hoje em dia a minha experiência já é outra, então ficou mais fácil de eu poder dizer como é que você pode escolher um cavalo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te iluminado, tenha feito você entender como é que você pode comprar o seu cavalo e escolha com sabedoria. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the